Desde os tempos antigos, culturas preservaram um conceito oculto, uma sabedoria mantida como um profundo segredo. Em todas as tradições, surgem conceitos misteriosos que parecem apontar para a evolução do universo, dos seres humanos e sua relação com uma consciência que permeia tudo. Entre esses conceitos, encontramos o mistério dos três sóis, uma metáfora que atravessa religiões e filosofias como um antigo sussurro, interpretada de formas diferentes, mas sempre apontando para algo além do visível. E se esses sóis não fossem apenas símbolos, mas representações reais de estágios pelos quais devemos passar como seres conscientes? Budismo, confucionismo e taoísmo nos mostram esses sóis como aspectos essenciais do ciclo cósmico, do karma e da evolução moral. No entanto, há uma conexão mais profunda a ser revelada. Essas tradições apontam para uma fonte única de energia, uma mente universal que não apenas nos observa, mas também interage e coexiste conosco. O filósofo Walter Russell fala de uma mente universal como a essência de toda a criação, uma força criativa infinita que é, de certa forma, a origem e o destino de todas as formas de vida. Segundo ele, essa força está acessível a todos nós, mas permanece oculta para muitos. Isso significa que nossa mente poderia ser uma extensão dessa inteligência universal? E qual é a conexão dos três sóis com essa ideia? O conceito dos três sóis remonta a antigas tradições espirituais e filosóficas que buscavam desvendar os mistérios da existência e da criação do universo. Entre essas tradições, o zoroastrismo e o mitraísmo se destacam, oferecendo uma visão simbólica do cosmos e seus ciclos. No zoroastrismo, uma das religiões mais antigas do mundo, o universo é visto como um campo de batalha entre forças opostas, e luz e escuridão, onde a harmonia cósmica é alcançada por meio da transformação e do equilíbrio. Para os seguidores de Zoroastro, o Sol e suas variações representam fases e qualidades da energia divina, elementos que sustentam o ciclo da vida e renovam a ordem cósmica. No mitraísmo, uma antiga religião persa dedicada ao deus Mitra, o Sol também ocupa um papel central. Acredita-se que o caminho espiritual envolve várias etapas de iluminação, e o Sol, em suas várias manifestações, guia essa jornada de desenvolvimento. Essas religiões sugerem que o Sol, ou melhor, os diferentes aspectos solares, representam camadas de realidade que cada ser consciente deve atravessar em sua evolução. Esse conceito atua como uma metáfora para essas transições, influenciando o pensamento oriental com a ideia de que a existência se move em ciclos, guiando o indivíduo de uma fase de entendimento e iluminação para uma mais profunda. No budismo, por exemplo, o simbolismo dos três sóis está claramente ligado aos níveis de karma e à progressão da alma por várias reencarnações, refletindo um ciclo de aprendizado e purificação. Cada sol representa uma era e é governado por um Buda específico, iluminando a humanidade em cada ciclo de vida. O ciclo não é apenas pessoal, mas também cósmico. Cada era traz uma nova oportunidade de alinhamento espiritual, uma nova chance de progresso em direção ao Nirvana. O simbolismo do Sol Verde, do Sol Vermelho e do Sol Branco torna-se mais do que uma metáfora, é um convite para que cada ser humano reflita sobre sua jornada e sua capacidade de se alinhar com o Dharma. O primeiro desses sóis é o Sol Verde, governado por Buda de Pankara, também conhecido como o Buda do passado. Ele ilumina o caminho inicial, guiando as almas em sua primeira fase de evolução espiritual. Nesta etapa, a alma é marcada pela ignorância e apego, presa nos ciclos iniciais de nascimento e morte. Dipankara representa o início do despertar, uma era em que o ser começa a perceber os efeitos do karma e os desafios da existência, dando seus primeiros passos em direção à iluminação. No entanto, essa é uma fase onde as ilusões ainda dominam, e o sofrimento é frequente devido à influência do karma negativo acumulado. Em seguida, temos o Sol Vermelho, liderado por Buda Gautama, o Buda histórico de nossa era. Gautama é o guia da era presente, representando o processo de purificação e autoconhecimento. O Sol Vermelho é a era do aqui e agora, onde o conhecimento e a prática estão acessíveis, e a consciência desperta para a impermanência e a interdependência de todas as coisas. É uma fase em que o indivíduo se torna consciente de sua própria responsabilidade na criação de seu karma e busca maneiras de cultivar uma vida mais virtuosa.
Gautama lança luz sobre o entendimento de que o sofrimento pode ser superado e que a iluminação é possível, embora dependa de uma transformação interna, um trabalho árduo de purificação e compaixão. Por fim, temos o Sol Branco, simbolizado por Buda Maitreya, o Buda do futuro. Este terceiro sol representa uma era em que todos os seres alcançarão o despertar, uma fase de renovação completa do Dharma e o fim do sofrimento. Maitreya é visto como aquele que trará uma era de paz e prosperidade espiritual, uma era onde o ciclo do karma será equilibrado, e o renascimento se tornará uma escolha consciente, uma expressão de compaixão universal. O Sol Branco simboliza o ápice da evolução espiritual, o momento em que as lições do karma são plenamente compreendidas, e os seres humanos se tornam capazes de transcender o samsara. O conceito dos três sóis no budismo nos lembra que a busca pela iluminação é uma jornada que cada pessoa percorre em níveis diferentes, movendo-se através das eras, aprendendo e desaprendendo até que a consciência desperte para seu verdadeiro propósito. A passagem de uma era para outra não é apenas uma mudança de tempo, mas um movimento espiritual onde cada ser é chamado a assumir a responsabilidade por seu próprio karma e pela purificação de sua consciência. Dessa forma, o progresso espiritual é tanto um processo individual quanto coletivo, pois cada renascimento contribui para o avanço da humanidade rumo à harmonia e à sabedoria. Assim, a simbologia dos três sóis nos guia para uma compreensão mais ampla do ciclo de vida, morte e renascimento, conectando-nos a uma visão profunda de progresso espiritual. No confucionismo, o conceito dos três sóis assume um significado de progresso ético e social, representando uma jornada coletiva rumo a uma sociedade harmoniosa e moralmente elevada. Diferente da visão budista, que foca no desenvolvimento individual e no ciclo pessoal de renascimento e karma, o confucionismo enxerga a evolução dos três sóis como um progresso de toda a humanidade. Aqui, o aperfeiçoamento do caráter individual forma a base para o avanço social. Para os confucionistas, a verdadeira paz e ordem não surgem apenas do esclarecimento interior de uma pessoa, mas da construção de uma sociedade onde respeito, virtude e compaixão sejam cultivados e praticados por todos. A evolução é guiada pelo conceito de Ren, que representa a qualidade de ser humano em sua expressão mais elevada, e por Daton, a visão de uma sociedade em perfeita harmonia. O progresso ético é baseado em princípios morais, com o Ren no centro, traduzido como humanidade ou benevolência, sendo considerado a essência mais pura dos seres humanos. Cada progresso individual em direção ao ideal de Ren contribui para o avanço da sociedade como um todo. O confucionismo imagina um objetivo final, Idaton, ou grande unidade, que simboliza a realização de uma era onde a desigualdade, o egoísmo e o conflito são superados, e onde a sociedade vive em paz, refletindo o alinhamento entre indivíduos e o coletivo. Este ideal pode ser comparado ao Sol Branco do confucionismo, o ápice do progresso ético e social, onde a humanidade atinge um estado de harmonia universal. Já no taoísmo, os três sóis representam uma jornada de união com o Tão, o fluxo essencial do universo. Conceitos como Han Yuan e Undun, que significam caos primordial e caos indiferenciado, marcam o ponto de partida dessa jornada espiritual diferente do progresso ético do confucionismo ou dos estágios de karma e renascimento no budismo. A filosofia taoísta entende os três sóis como uma progressão que não se manifesta apenas através do tempo ou da moralidade, mas pela integração com o ritmo cósmico e o retorno ao estado original de unidade com o Tão. No taoísmo, os três sóis refletem uma transição de um estado de caos para a harmonia, onde o eu se dissolve nas forças do universo, alcançando a completa integração com o Tão. Essa jornada espiritual não requer conquistas ou moralidade, mas um profundo reconhecimento da essência cósmica que une todas as coisas. Essa ideia enfatiza que o universo é um processo cíclico e rítmico de criação e dissolução, onde cada ser é uma expressão temporária de uma dinâmica muito maior. Essa progressão espiritual é guiada pela busca de um alinhamento completo com o Tão, onde o praticante busca se libertar de todos os desejos e ilusões que o afastam da essência natural e eterna do universo. Essa visão de ciclos cósmicos e integração destaca que o objetivo final no taoísmo não é alcançar um estado moral mais elevado, como no confucionismo, nem escapar do ciclo de renascimentos, como no budismo, mas transcender a individualidade e superar todas as distinções para alcançar a união total com o Tão. Essas distintas interpretações dos três sóis, apesar de suas diferenças,
convergem em um ponto essencial, e todas as tradições veem o universo como uma sequência de ciclos, onde os seres humanos são chamados a evoluir e harmonizar-se com algo maior. É uma expressão de um ciclo universal que reflete a jornada de cada ser consciente em direção à unidade. Nesse contexto, surge uma pergunta inevitável: como essa busca por integração e iluminação, simbolizada pelos três sóis, se conecta ao conceito de uma mente universal que permeia e une toda a criação? A filosofia de Walter Russell nos oferece uma visão inovadora e abrangente da mente do universo, onde o conceito de mente transcende o que geralmente consideramos uma abstração. Para Russell, a mente não é uma entidade separada da realidade física, ela é, em si, uma substância tangível, uma essência onipresente que permeia tudo o que existe. Ele propõe que o universo não é composto por matéria isolada, mas que cada partícula e forma de vida são extensões diretas da mente universal. Essa mente universal é a fonte de toda a criação, a força criativa que molda e forma o cosmos, e de maneira profunda e impactante, também reside dentro de cada um de nós. Russell sugere que essa mente universal se manifesta por meio de ciclos rítmicos de criação e destruição. Esses ciclos, nascimento, crescimento, decadência e renascimento, são o alicerce da existência e, essencialmente, refletem o próprio pulsar do universo. Para ele, o pensamento é luz, e essa luz se manifesta como matéria, enquanto a matéria eventualmente retorna ao estado de luz. Este processo contínuo reflete as dinâmicas eternas observadas nos ciclos naturais e transformações cósmicas. Assim como no budismo e no taoísmo, onde a transformação e o retorno ao primordial são fundamentais, a visão de Russell destaca que o universo está em constante transformação, como reflexo de um pensamento universal. Isso também nos leva à ideia de que cada ponto no universo é, na verdade, o centro do universo, significando que cada ser e cada partícula contém a totalidade do cosmos dentro de si. Nesse sentido, a mente de cada humano é uma extensão da mente universal, com o mesmo poder criativo latente. Essa percepção nos permite entender que a realidade em que vivemos é moldada pelo pensamento e que, ao expandirmos nossa consciência, temos o poder de harmonizar nossa própria existência com o ritmo universal. Reconhecer essa centelha universal dentro de nós é um chamado à responsabilidade pelo nosso papel na criação. Essa interconexão entre mente e matéria, entre pensamento individual e universal, revela que tudo o que existe é uma manifestação da mente universal. Esse entendimento leva à expansão da consciência individual e ativa uma mudança que se estende à consciência coletiva. Cada indivíduo que desperta para essa compreensão adiciona uma nova frequência ao campo da humanidade, ajudando a elevar a consciência de todos. É um processo contínuo de renovação que reflete a unidade ensinada nas filosofias orientais e nos leva a uma realidade onde a cooperação e o equilíbrio se tornam naturais. O estado de iluminação, tão buscado nas tradições orientais, pode ser visto sob a ótica de Russell como a plena realização do potencial criativo e infinito que cada um de nós possui. Tanto as filosofias orientais quanto o pensamento de Russell sugerem que, ao atingir a iluminação ou a plena autoconsciência, nos tornamos agentes de renovação constante e coletiva, elevando a vibração da existência e co-criando um ciclo de harmonia e evolução. Ao nos tornarmos conscientes de nosso papel como agentes desse campo universal, compreendemos que a realidade que construímos afeta não apenas nossa jornada, mas também o destino coletivo. É um convite para agir com sabedoria, compaixão e propósito, sabendo que ao elevar nossa própria consciência, criamos um caminho para a evolução espiritual e cósmica de toda a humanidade.